Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mercomax Diagnósticos. Eu sou Gisele Dalcortivo, estou aqui com os colaboradores do Mercomax para falarmos de um assunto que nos deixa orgulhosos e marcou a história do laboratório, que foi a nossa acreditação. Então, o tema de hoje envolverá qualidade, processos de qualidade e também a nossa jornada em busca da acreditação. Então está comigo o João é nosso analista da qualidade, e o Thiago, que é o nosso analista de referência. Meninos, estamos aqui hoje para a gente compartilhar como é que foi aí o passo a passo, as estratégias adotadas para a nossa acreditação. Então, tem vindo aí bastante questionamentos, né, de alguns clientes, alguns parceiros nos questionam o que a gente fez, né, qual que foi o ponto-chave, a virada de chave, para num processo que ele é complexo, nós termos atingido aí uma celeridade e um certo grau de maturidade em pouco tempo, né? Bom, primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast, falar um pouco do nosso trabalho, de como a gente atuou nesse projeto que foi de grande satisfação e uma conquista que a gente tem muito orgulho. Como a Gisele já falou, eu sou o João Paulo, sou analista da qualidade, sou formado em biomedicina, pós-graduando em gestão de qualidade laboratorial e também sou auditor interno da norma PALC 2023 e agora a gente está aí nesse processo de adaptação da norma de 2025. E Thiago, pode se apresentar, por favor? É honra estar aqui também para falar um pouquinho da nossa experiência que a gente teve. Eu já trabalhei em outros laboratórios que têm acreditação PALC. Enfim, estar nesse projeto foi extremamente enriquecedor. Meu nome é Thiago, novamente, sou biomédico, tenho 10 anos de experiência e hoje atuo como líder na área técnica. E o nosso projeto, eu acho que o nosso tempo de concretização foi muito pela equipe. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que foi o engajamento de cada um dos nossos colaboradores. E hoje a gente está aqui também para falar do engajamento, de falar de todo o nosso projeto. Certo. João, e agora para a gente contextualizar aí, né, para o público, o que é o PALC? Né? O que é, qual é o benefício de ter o PALC, né, uma acreditação? Tem mais acreditações, o Mercomax optou por essa acreditação, o porquê? Consegue nos trazer aí um geral, um panorama geral? Sim, o PALC, ele é um programa de acreditação dos laboratórios clínicos, né? Ele é uma organização criada pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e ela é reconhecida internacionalmente. Então, esse já é um primeiro ponto que o Mercomax, ele atribuiu para a gente fazer essa escolha desse selo, né? Então, o PALC, a gente teve essa opção de selecionar ele como um selo de acreditação e ele é reconhecido internacionalmente, né, dentro do escopo da qualidade, e ele também tem as suas normativas, né, baseadas na ISO 15189. Então, ele também já tem esse padrão de requisito de qualidade que os grandes laboratórios, assim, escolhem para estar atribuindo à sua rotina. E o objetivo macro dessa acreditação é a confiabilidade dos nossos resultados, né? Então, o PALC, ele permite que a gente consiga dar ao nosso cliente, né, o nosso paciente final, a confiabilidade dos resultados, mas ele não só atribui a questão da parte técnica, ele também ele contribui para a gestão como um todo. Ele é uma gestão estratégica, a gente trabalha muito com setores além da área técnica, né, ali propriamente o processamento dos resultados, envolvendo todas as áreas do laboratório. Por isso que o PALC hoje é um diferencial quando a gente pensa em qualidade. Uhum. Eu acho importante nós trazermos aqui, aí eu vou passar o olhar da gestão, né, nesse processo todo. Foram 3 pilares principais que nós tivemos aí de atuação, né, quando nos perguntam, e como foi o processo de acreditação para vocês, né? O que a gente consegue evidenciar num macro, os 3 pilares. O primeiro deles, a questão de fazer sentido para a equipe, né? O time todo precisava estar engajado. Então, como nós fizemos isso? Então, o primeiro ponto é ter a clareza, é a gestão dar a clareza para a equipe do que se pretende buscar e como, né? Através de comunicação, enfim, depois vocês explorem um pouco esse assunto. O segundo pilar é fazer um diagnóstico, né? Nós fizemos esse diagnóstico e foi bem assertivo.
dos 17 requisitos da norma, nós atuarmos nos mais críticos e conseguirmos diagnosticar e visualizar isso. E outro ponto que vem em conjunto, junto com esses 2 outros pilares, é nesse diagnósticos atuarmos estrategicamente, montar todo o cronograma, toda uma estrutura de ações, junto com consultorias. Aí eu trago aí ponto forte nosso também, né, na nossa estratégia, foi termos pessoas com uma especialidade e propriedade em nos ajudar, né, que foi a Kênia, o Marco na micro, a própria Thaís na qualidade analítica, nos auxiliaram nesse norte, nessa jornada em busca da acreditação. Então, acredito que são esses 3 pilares aí que nos conduziram, né. E, João, mais na questão do engajamento, né, das estratégias que nós adotamos, dessas 3, qual que você pontua, assim, o nosso maior desafio? Eu acho que quando a gente fala sobre acreditação ou até mesmo a própria legislação, a gente precisa primeiramente interpretar essa norma, né. Então a gente mapeou todos esses requisitos, né, como você, já falou anteriormente, e traduzir isso para a equipe, que vire de uma forma orgânica. Então a gente precisou realmente verificar, todos esses requisitos para conseguir fazer essa tradução, para que a equipe pudesse, entender, né, o compromisso que é a gente atender o requisito da norma e que para isso ficasse, na rotina deles. Então, traduzir isso de uma forma sustentável dentro da rotina, do dia a dia dos colaboradores e principalmente fazer que esse engajamento seja, contínuo. Então, quando a gente fez esse mapeamento de todos os requisitos, a gente fez essa tradução, a gente conseguiu entender a que ponto de maturidade os colaboradores tinham dentro do nosso laboratório, para que daí sim a gente conseguisse aplicar um cronograma, né, com ações efetivas, com planejamento e realmente trabalhar em cima dos aspectos críticos que a gente consegue identificar nesse mapeamento. E a partir daí, claro, com as consultorias, que sem dúvida é um diferencial que o Mercomax Investiu, né, investiu João? para É um nós, né. investimento constante para nós lá, né. Isso, sem dúvida. E isso a gente conseguiu ter esse engajamento numa velocidade super rápida, né. A gente conseguiu atribuir isso de uma forma orgânica, né, principalmente, que não ficou uma coisa meio truncada, digamos. Então a gente conseguiu ter esse objetivo, de uma forma bem consolidada. E essa consolidação foi pela estrutura de projeto que a gente fez. O que que nós, como Mercomax, fizemos? A gente fazia encontros, checkpoints semanais, e aí nesses checkpoints semanais a gente trazia a norma, o entendimento de cada colaborador. Então, dentro do entendimento de cada colaborador, a gente foi construindo a cultura e ele foi entendendo a importância, a ferramenta, e aí dentro das ferramentas que a gente também foi dando para os colaboradores, a o alcance de todas as correções, da capacitação, do refinamento foi sendo concluído. Então, um dos nossos cases fortes foi a própria equipe. O próprio engajamento da equipe com aí eu trago o exemplo do checkpoint, funcionou muito. Os encontros semanais, a motivação, porque todo mundo se sentia pertencente a cada item que a gente precisava melhorar, protocolar, corrigir, e todo mundo tá na mesma pauta. Uhum. Tiago, e aí traz um pouco para nós dessa questão, né, porque a operação não parou, né, então tudo isso acontecendo, né, nós aí na jornada para buscar o palco e a rotina fluindo, né, sendo tocada. E como que foi isso? Você como liderança e referência, qual que foi o impacto na rotina, na produção, tendo que buscar, além de tudo, o engajamento para o time, para esse foco, né, era muito estratégico para nós. Foi desafiador, isso é fato, mas eu acho que foi a mudança de chave. Quando começou toda a estruturação e todo mundo entendendo o objetivo final, a importância de um selo, a importância do processo, a importância do rastreamento de todas as informações, a própria equipe se colocou à disposição e automaticamente o subsídio que foi dado através da consultoria, do suporte técnico e operacional que foi dado, a gente conseguiu levar o operacional sem parar a rotina, mas os novos processos que precisavam ser redefinidos, redesenhados, olhados novamente, e aí os treinamentos contínuos também. A rotina estava rodando e os processos
precisavam ser olhados e protocolados da mesma maneira. Então, o desafio foi, mas eu acho que também vale da maturidade que foi construída também. E a maturidade foi construída gradativamente pela equipe. Então, por isso que foi cada vez mais, foi mais entrega. E esse processo de capacitação, próprio treinamento da equipe, como que foi isso? A questão do envolvimento com o RH, teve esse movimento, foi contínuo? Como que vocês monitoravam isso? Como que nós, né, monitorávamos isso na rotina? Bom, hoje a gente, dentro do escopo do que a norma PALC pede, né, ela envolve todas as áreas. O RH também é um fator essencial dentro desse projeto, porque além da gente mapear as necessidades dos colaboradores, desde a parte de capacitação técnica até a capacitação comportamental, a gente conseguiu atrelar isso a indicadores. Então a gente consegue verificar qual que é o desempenho dos colaboradores, o que que a gente precisa agir de imediato, o que que a gente precisa fazer uma contribuição maior, né, da equipe, aonde nós, como referências dentro do Mercomax, podemos atuar. Então, o que o Thiago, como referência ali da análises clínicas, pode trabalhar individualmente com algum colaborador ou também no geral em cada setor. Então, isso é atrelado ao que o RH traz como treinamento, as capacitações, o próprio subsídio, né, que o Thiago falou, que a gente traz pessoas, referências externamente que podem estar contribuindo para esse desenvolvimento da equipe. E atrelado a isso, né, a gente vai mensurando, porque a cultura que a gente preza dentro do Mercomax é uma cultura de qualidade, com um melhoramento contínuo, né, que a gente sempre precisa buscar esse engajamento, que é um fator essencial para que o projeto, né, da acreditação não fique só com a conquista do selo, mas que a gente consiga fazer a manutenção disso e que a gente consiga trabalhar de uma forma que a equipe consiga também se desenvolver, porque é uma conquista de toda a equipe, né, não apenas do Mercomax, mas de Sim. todos os colaboradores. João, teve um ponto que você trouxe que eu acho bem bacana, né? O quanto a gente conseguiu transformar a nossa rotina, isso desde o início, o Mercomax fez 3 anos agora, mas isso foi uma construção desde o início da gestão junto com todo o time. Foi uma construção consolidada, que é olhar para os dados, né? Hoje a gente consegue ter uma cultura onde a gente toma decisões baseadas em dados, que isso é o princípio da gestão, né? E como que foi, monitorar esses indicadores, né? Eu acredito que tenha sido um desafio, né, para a questão da qualidade, mas monitorar e quais os indicadores que você enxerga, você e o Thiago enxergaram assim como cruciais para acompanhar e saber realmente se o processo estava no caminho certo. Consegue compartilhar alguns aí? Ah, sem dúvida, foi um dos desafios também, né, identificar quais os indicadores que iam contribuir, com maior assertividade nas ações que a gente produziu dentro do Mercomax. A norma PALC, ela tem algumas indicadores chaves, né, que a gente pode trabalhar, como indicadores de recoleta, retificação de laudos, TAT também, que isso tudo gera impacto no nosso paciente. E é com a satisfação dele, insatisfação de cliente, né, também é um indicador muito importante. Com a análise desses indicadores, a gente consegue atribuir ações mais eficazes. E óbvio que quando a gente fala de indicador, né, a gente trabalha com dados. E quando a gente tem ferramentas que contribuem para esse desenvolvimento, sem dúvidas facilita a vida da gestão, né, para conseguir olhar para esses dados de uma forma mais estratégica, né, e a gente separar esses indicadores em indicadores que são operacionais, o que são táticos para dentro da empresa e os que são estratégicos, e atrelar esses indicadores ao que a gente define como a visão, a missão e os valores da empresa. E eu acredito no desafio de tudo isso, né? E o principal deles é o engajamento de pessoas. Eu recordo que tiveram algumas ações que vocês fizeram com o time, treinamentos lúdicos, né, para envolver, precisava fazer sentido para eles, porque a gestão, junto com as referências, não conseguiria sozinha esse resultado. Contem vocês dois aqui, compartilhem conosco algumas ações que vocês fizeram e que deram bons resultados. Nesse primeiro pilar que a gente falou, né, que é depender totalmente de pessoas para conseguir uma meta robusta e estratégica como foi essa. Eu trago um pilar bem forte que a gente trouxe, a transparência. A transparência para o colaborador, a mesma transparência que a gestão traz
de dados, de informações, e eu falo transparência de indicador, a meta, o que a gente quer alcançar. Isso foi um divisor bem forte para nós, porque a equipe estava na mesma pauta que a gestão. Então, o técnico de tal setor com a referência, com a gerência, a gente estava falando a mesma comunicação. E isso é um diferencial. A maneira. A gente trouxe também atividades lúdicas também para trazer o engajamento da equipe, de mostrar. A gente fez gincanas, teve várias gincanas na semana X, e aí as gincanas também com pontuações, com prêmios, e isso trouxe muito alegria da equipe também, porque a competição também ela pode ser saudável. Então, a gente fez algumas gincanas, e aí a gente olha depois para os resultados de indicadores, foi muito positivo. E a equipe também ficou feliz, porque um mimo, um presente, sempre é um fato que dá uma alegria. E aí isso foi um fator também, João, se tivesse trazer outros, se você recordar. Falar bastante sobre essa questão, porque é um movimento que a gente precisa executar dentro de uma acreditação, que é a propagação da cultura dentro da empresa. Então, como o Thiago falou, a gente fez ali durante um período que a gente chamou do mês da qualidade, né? A gente produziu essa gincana, fazendo uma gamificação mesmo, né? Trazendo para os colaboradores ali não só o entendimento da norma, mas que a gente conseguisse colocar isso dentro de uma rotina, conseguindo fazer que as ações que eles executassem mostrassem os resultados e, claro, motivando eles, assim, né? A empresa, ela acaba trazendo isso de uma forma bem lúdica, mas com transparência, né? A gente teve também a ação do Papo de Gestão, que foram alguns encontros que a gerência proporcionou junto com o RH, para colocar todos na mesma página. E dali a gente trouxe não só os indicadores que geralmente a gestão tem mais acesso, mas trazer para os colaboradores. A gente está nessa página, a gente deseja fazer a redução desse custo, a gente tem esse gasto com esse insumo, né? Então trazer para o colaborador que qualquer ação que ele faça para ter uma análise crítica ali do insumo que ele está utilizando, usar com consciência, fazer uma investigação mais robusta, sem dúvida ela acaba gerando resultado, né? E acaba que a gente consegue atingir o objetivo da empresa e, sem dúvida, quanto maior a gente cresce como um sistema, a gente consegue trazer mais benefícios para os colaboradores, né? A gente trabalha muito com essa mentalidade dentro do E olha como é laboratório. gostoso esse papo, sabe? Porque a gente revisita tudo que nós vivemos ali atrás e construímos. E o quanto dura hoje, né? Dá para trazer também a questão do engajamento, que não foi só lá para a busca da acreditação, para o momento, para a jornada, mas que veio sendo construído e consolidado. Porque enquanto gestão hoje nós enxergamos isso, né? O engajamento ele continua. E como que vocês entendem que hoje vocês fizeram as ações paralelas lá atrás, mas hoje como que vocês entendem que vocês conseguem manter isso? Esse engajamento, essa teve a questão que vocês pontuaram, né, das reuniões nós chamamos reuniões de governança, né, na época ali, mas que nós mantemos ela, porque teve ponto que tanto o João e o Thiago trouxeram, vocês trouxeram muito bem, trabalhar com transparência, né, olhando para os objetivos que a empresa quer e o que o colaborador pode contribuir. Se vocês conseguem compartilhar agora, eu não me recordo, mas o que esse engajamento lá de trás ainda tem o reflexo de hoje, né? Que a gente ainda consegue ver hoje em dia. Eu trago o semear. A gente semeou várias pessoas e várias pessoas frutificaram. Então a gente tem uma estabilidade de entrega também e de engajamento até hoje. E a gente tem encontro com essas pessoas. A gente usa o termo hoje, o encontro com as referências. Essas pessoas foram multiplicadoras. Hoje essas pessoas são multiplicadoras também do engajamento, das informações, da cultura nossa. Então sempre tem alguns colaboradores que em alguns momentos se destacam. Nós tivemos colaboradores que destacaram muito nesse projeto. E aí essas pessoas hoje a gente trabalha neles com encontros mensais. E aí para eles multiplicarem também. Então a gente tem multiplicadores. Serem multiplicadores. Isso. E a gente tem esses multiplicadores. Sem dúvida. E a gente também, né, como
a norma, eu falo bastante da norma porque a gente vivencia isso dentro todo dia, né, dentro do laboratório. Eu, à frente do setor da qualidade, vejo que a gente precisa fazer essa manutenção contínua, né? Então, a gente tem ferramentas, né, estratégicas para que a gente consiga manter os colaboradores na mesma página e, sem dúvida, não perder o engajamento. Então, a gente tem ali as rotinas de auditoria, né, as auditorias que a gente faz com frequência para identificar pontos que a gente pode trabalhar com a equipe, pontos de melhoria. A gente estimula também a equipe sobre registrar oportunidades de melhoria dentro da empresa para a gente conseguir mapear se é possível a gente aplicar, dependendo das condições. Isso gera uma questão de responsabilidade e pertencimento para a empresa, como o Thiago já falou anteriormente, mas que também mostra que eles estão contribuindo para o desenvolvimento do laboratório. E quando a gente mostra isso de uma forma, através de indicadores, ou até mesmo no elogio ali na área técnica, a gente vê uma satisfação deles em conseguir contribuir de uma forma efetiva dentro do laboratório, mas que também mantém eles engajados nesse processo, né? Então, fazer isso de uma manutenção contínua, porque a qualidade ela é cíclica, né? Ela não para, ela sempre está se renovando, tem tecnologias novas que vão contribuindo para isso, e capacitar os colaboradores para que eles também comprem o desenvolvimento e a manutenção do sistema. Bom, acho que nós conseguimos aí abordar os 3 pilares, né, que começou ali com a questão da sensibilização do time, o segundo que foi o diagnóstico, né, o que está crítico ali nos 17 requisitos da norma, e o terceiro pilar que foi a ação propriamente dito, o que nós fizemos. E agora, João, chegou a etapa aí da própria auditoria. Compartilha conosco como que foi, como que é a auditoria propriamente em si, porque foi a primeira auditoria nossa, a auditoria de acreditação, e quais que foram as nossas estratégias, como foi a condução do dia. Sim, o programa PALC tem uma auditoria bem completa, né? A gente tem ali uma primeira análise de documentação, então como toda uma inspeção da vigilância sanitária, a auditoria da PALC ela também cobra a gente ter a documentação da empresa em dia, né? Então a gente envia toda a documentação para o PALC para eles fazerem essa primeira análise. Tem uma pré-análise, né? Tem uma pré-análise bem documentada. Eu lembro, essa parte é bastante trabalhosa, né, para a equipe da qualidade, principalmente, porque precisa mandar todas as evidências previamente, né, João, antes da auditoria. É quase Então, uma tem toda- pré-auditoria. É quase uma Exatamente. pré-auditoria bem detalhada, com toda a Isso. documentação bem robusta. E aí, a partir daí, a gente tem ali o agendamento dessa auditoria, né, que aí é presencial, onde o PALC envia auditores que eles tiveram treinamento interno, e depois a gente segue com uma apresentação da empresa para eles, né? A gente tem depois a entrevista com os colaboradores, que seria a entrevista no setor em si, para verificar a conformidade da norma com o processo que eles executam, e aí ao final da auditoria a gente tem ali o resultado, né? A gente tem a possibilidade, no caso, a gente tem a responsabilidade de ter menos não conformidades possíveis, né? A gente precisa atender as conformidades da norma, né? Então aí a gente tem, num limite, 21... Pode chegar até 21 não conformidades. Isso, exatamente. Sabe que eu lembrei de uma questão que nós não pontuamos, as auditorias internas também. O quanto, eu não sei se a gente pontuou, mas na conversa não me falou no geral, né? Mas o quanto também foi importante ter essas auditorias prévias internas feitas, e elas são feitas pelos próprios colaboradores, forma-se uma equipe de auditores, e isso também trouxe assertividade aí, né, na gente conseguir mais rápido. Isso prepara os colaboradores. Prepara, com certeza. Porque dia de auditoria, né, gente, é o nervosismo só, né? Então isso nós enquanto líderes e gente também referentes, a gente fica tem que dar uma nervoso. segurada, né? Sim. E a auditoria é muito isso, né? A gente precisa também manter os colaboradores calmos, porque é um período ali que a gente vai passar por uma certa pressão, né? Porque a gente está recebendo uma visão de fora sobre o que a gente executa internamente, e a gente quer mostrar que o nosso trabalho está sendo executado com excelência, com qualidade, mas também que é uma oportunidade da gente ver aonde a gente pode melhorar. Então, a gente... Eu costumo dizer que é uma auditoria educativa. Eu gosto muito desse momento, do dia da auditoria externa, porque muitas vezes nós estamos ali habituados na rotina, não conseguimos enxergar, né,
pontos de melhoria, e a auditoria externa ela vem para isso também. Sem dúvida. Então, só para a gente explicar, a auditoria ela é cíclica, né? Então, ela acontece uma vez por ano. Uma vez por ano vem os auditores externos elegíveis, né, pelo PALC mesmo, pelo programa, onde eles vão nos auditar uma vez ao ano. Isso. E aí a gente tem um ciclo, né, de 3 anos, que aí tem essa primeira auditoria, que é de acreditação, a gente tem a auditoria de manutenção e depois a gente tem a auditoria assistida, que é muito relativa com a auditoria interna que a gente executa, que eles vão ver como que está o nosso desempenho na nossa auditoria interna, ver como a gente está fazendo essa avaliação das não conformidades. E é bem importante pontuar que uma auditoria, ela vai ver a conformidade do laboratório, né? O auditor, ele não vai buscar não conformidades. Ele vai ver se a gente está atendendo o requisito da norma, se a gente está contribuindo para a qualidade do laboratório. Então, eles não vão procurar erros, né? E, geralmente, os auditores, assim, a gente consegue ter essa comunicação com eles e eles realmente indicam oportunidades de melhoria, né? Às vezes, a gente tem muito mais oportunidades de melhorias do que a não conformidade própria. E o quanto é gostoso trabalhar num laboratório acreditado, né? Porque a gente é um diferencial e assim nos traz segurança de trabalho. E é essa mensagem que eu acredito que foi repassada também para os colaboradores. Tiago, e veio a acreditação, veio a auditoria externa, passamos na auditoria externa, teve a fase aí de comemoração, fizemos até um churrasco, né? Para o time aí, ganhamos, um né? churrasco merecido. E as lições aprendidas, porque eu gosto muito de trazer isso. O que nós aprendemos? O que tecnicamente conseguimos evoluir? Porque fomos auditados e fomos pontuados do que nós precisávamos melhorar. Eu trago a maturidade. Hoje a gente vê muito a maturidade técnica de vários colaboradores. A auditoria também e os processos também preparam nós como colaboradores para esse momento. E aí a gente falou de auditoria interna e eu me lembrei de um fato. A auditoria interna nos vai preparando para a auditoria externa, que é um momento tenso, que todo mundo sente a pressão e fica com medo. E aí eu já tive outras experiências de auditoria e nessas outras experiências todo mundo corria. Todo mundo corria para o banheiro para esconder do auditor externo. No Mercomax a gente fez diferente, as pessoas queriam ser auditadas, as pessoas estavam com essa sede, eu quero ser auditado, queria mostrar, porque todo mundo se preparou, todo mundo fez um trabalho, a gente construiu esse projeto. Então no dia da auditoria, eu quero, e eu fiz assim, achei muito atípico, porque em outras experiências, todo mundo corria pro banheiro, corria do auditor, na nossa auditoria externa não. As pessoas queriam ser auditadas. Eu quero ser auditado, mas eu não fui auditado, mas eu quero. E aí isso foi legal de trazer essa experiência, porque isso foi a construção da maturidade de cada um, todo mundo sendo se preparado, as nossas auditorias internas. Então isso foi um diferencial e foi bem legal de se assistir depois. E aí o que eu trago a maturidade, porque a gente foi se preparando, foi um processo gradativo, e aí a gente Apesar revisitou. de rápido, foi gradativo. Exato. A gente, até contribuindo com o Thiago falou, né, hoje os colaboradores, eles até perguntam quando vai ser a próxima auditoria, o que a gente precisa fazer, tem alguma coisa que eu posso melhorar, Olha como o setor engajamento ele consolidou mesmo, né? E essa questão, sabe, João? Eu te cortei, mas continuando. Essa questão foi uma conquista, né? Foi uma conquista que marcou a história para nós, nos marcou aí foi uma consolidação nós enquanto laboratório de apoio. Mas como manter isso? Eu acho que o desafio ficou, né? Como manter todo esse processo, não perder não sair desse foco. A gente tem 2 pontos principais que eu acho que foi o que a gente abordou durante aí toda a nossa conversa, que principalmente é manter o engajamento, né? Que isso não se perdeu, a gente já viu que não se perdeu, continuou. Mas a gente sempre precisa, a qualidade também, junto com a gerência, sempre precisa motivar os colaboradores, trazer para eles quais são as oportunidades que a gente tem dentro da empresa, o que a gente solicita deles, o que a gente
preza que eles pontuem, né, trazer também quais são os desafios que eles têm dentro da rotina, para que a gente consiga manter isso sempre com um engajamento bem preciso, sabe? Sejam protagonistas também. Exatamente. E o segundo ponto seria a gente ter essa manutenção. Então aí a qualidade, as referências que entram muito com a ação. É a gente ter os processos padronizados, né, validados também muitas vezes, a gente ter esse controle de indicadores, controle de todas as demandas que a gente precisa ter, auditorias periódicas. Então são dois fatores que a gente precisa andar em paralelo, né? Tanto o engajamento da equipe, quanto também a gente ter esse controle da manutenção do selo, né? Com os processos, com as ferramentas, utilizar das tecnologias que hoje a gente tem dentro do laboratório. A gente acaba vendo com outras empresas, assim, que realmente a gente tá ali, às vezes, se cobrando tanto dentro do laboratório, mas quando a gente olha um pouco ali para dentro do mercado, a gente vê que ainda tá tendo uma construção da qualidade, né? A qualidade, ela passou de ser um requisito diferencial e tá sendo obrigatório hoje. Obrigatório, né? E assim, né, gente, nascemos com uma marca forte. E é uma marca que nos exigiu desde o nascimento que trouxéssemos a qualidade no nosso dia a dia. A qualidade é a excelência da entrega, então, que é a marca Unimed. Tiago, e a questão que o João trouxe, né, que eu questionei sobre o engajamento do time, e para quem está chegando? Você é das pessoas, dos colaboradores que faz a seleção dos novos colaboradores. Para quem está chegando no Mercomax, o que você daria de conselho, de direcionamento? Para os novos colaboradores que têm o interesse de entrar no Mercomax, eu trago... Sejam bem-vindos. A nossa empresa tem crescido exponencialmente e a gente tem crescido junto com a empresa. A gente tem o trabalho da cultura da qualidade. Então, até na entrevista de emprego, a gente já começa a plantar e semear a cultura da qualidade, a cultura do engajamento, a cultura do pertencimento, a cultura do protagonismo. A gente trabalha diariamente encontros, o RH junto também, sempre fazendo projetos junto com a gestão, junto com a coordenação, junto com a liderança, para trazer a melhor performance. A gente está aqui para trazer a melhor performance de cada colaborador, através de como? A gente é uma versão melhorada a cada dia. Então a empresa dá muito subsídio, a gente Cada tem um muitas fazendo seu ferramentas, papel, né, cada um fazendo Tiago, seu nessa papel. questão do protagonismo, que eu acho muito bacana Exato. que você trouxe, né? E aí a gente, até no primeiro encontro ali, né, a gente tem aí a parte da integração, que é estruturada junto com o RH, e aí nesse primeiro momento, né, a gente já tem ali também o momento da qualidade. Então ali Ali já é o primeiro momento que já é repassada a mensagem do que nós queremos qual que é a nossa cultura, né? E o que nós esperamos. E é muito legal, assim, até quando a gente falou do tempo que a gente teve de até chegar hoje à conquista do selo, foi ver que lá no início das integrações a gente falava que a gente estava buscando o selo, aí a gente falava que estava próximo da auditoria, e aí a gente hoje, durante a integração, a gente fala que a gente tem o selo e que a gente Somos tem esse padrão. acreditados. Então, Com a boca cheia de orgulho, né? Sim, sim. E aí isso já traz para eles, nossa, um laboratório acreditado, eu vou ter que saber o que é isso. Já traz uma responsabilidade. Uma responsabilidade. E aí eu acho que é importante também que a gestão desde sempre, ela sempre trouxe para os colaboradores, mas de uma forma muito bem estruturada, qual que é a visão, qual que é a missão da empresa e os valores. Então, quando a gente pensa num laboratório de análises clínicas, ainda mais dentro do sistema Unimed, isso tem que estar muito bem atrelado ao que a gente almeja, né? E todos têm que estar junto nessa mesma página. Então, quando a empresa define o que é a missão, visão e os valores, e a gente consegue traduzir isso para os colaboradores e aplicar a rotina deles, é onde que a gente consegue essa conquista. E essa questão que você trouxe, João, sobre a construção da missão, visão e valores, ela não foi feita isoladamente, lembram? Foi feita durante o planejamento estratégico e validado por todos os colaboradores. Eu acredito que isso fica intrínseco na rotina, né? Quando nós envolvemos os colaboradores para construir em conjunto conosco, com a gestão. E uma coisa que eu trago também, a maioria dos processos, as normas são engessadas. A gente sente um peso desse, mas a gente consegue construir esse peso em algo leveza e rotineiro. Então, isso também é um ponto. A norma está lá, os processos estão lá, e não tem que ser engessado, não tem que ser algo de peso. Tem que ser cultural, tem que ser prazeroso, tem que fazer sentido para cada um. E aí, quando a gente consegue
transcrever o que o João falou, a gente consegue transcrever cada uma dessas normas, cada um desses processos, fica tranquilo, fica ambientalizado. Então isso também traz um clima organizacional mais favorável, um clima de engajamento mais favorável. Então isso são pequenos detalhes que realmente vão trazendo diferença. E para encerrar, eu gostaria que cada um de vocês, o Thiago, o João, trouxesse uma mensagem rápida do que é hoje, tanto tecnicamente quanto pessoalmente, trabalhar em um laboratório acreditado. Bom, eu como à frente do setor da qualidade, eu falo que trazer um selo do peso do PALC para dentro do laboratório é muito mais do que a gente propriamente dito a palavra qualidade, seria como um status de que a gente tem uma responsabilidade em conjunto, né? A gente tá ali para prestar um serviço e a confiança do nosso sistema Unimed e também do cliente, né? Principalmente dito, porque a gente, com a qualidade, a gente consegue atestar a confiabilidade dos nossos resultados, né? E também garantir a saúde e a segurança dos nossos pacientes. E a qualidade também dentro do Mercomax, a gente viu que deixou de ser um setor específico, um setor isolado e passou a ser para todo o laboratório. Descentralizado, né? Está no dia a dia. Exatamente. O selo trouxe, complementando o que o João falou, a gente tem a mesma pauta, a gente tem o sentimento do que trouxe segurança, rastreabilidade. Então, segurança para o paciente, segurança para todos os nossos clientes confiar no nosso trabalho, confiar ainda mais no que a gente entrega, mais no que a gente tem para ofertar. Eu acho que a palavra fica segurança e confiabilidade. Então, trouxe mais peso. Isso traz também para cada um dos colaboradores esse senso de opa, que orgulho de fazer parte desse projeto, que orgulho de fazer parte dessa empresa, que orgulho de entregar um melhor serviço para os nossos clientes. Thiago, João, obrigada por estarem conosco nessa conversa que eu acho que foi incrível, trazer aí um pouco da nossa vivência, do que foi buscar e a jornada dessa acreditação. A acreditação PALC, para nós, foi um reflexo aí de um time todo engajado, com propósito na qualidade analítica, na segurança dos processos e no que nós queremos entregar para o paciente final, para o cliente final. Obrigado. Foi um prazer participar. E para quem nos ouviu até aqui, continue acompanhando os conteúdos do Mercomax Diagnósticos.